Senta aqui, por favor. Não, fica aí, a moção é sua. Bom dia a todos os presentes, companheiros vereadores, Dr. Cláudio Miranda, Gerson Sartori, José Carlos Ferreira Dias. Sob a proteção de Deus, damos início na audiência pública de número 65, neste 15 de março de 2006, cumprindo o que foi publicado na imprensa oficial para a discussão da moção de número 95, de autoria do vereador Dr. Cláudio Miranda, que apela ao governo do Estado por melhorias no atendimento que está sendo prestado pelo IML, o Instituto Médico Legal, na cidade de Jundiaí. Ela é destinada a ouvir a opinião de todos os presentes sobre a matéria. Nós agradecemos a colaboração da nossa diretora legislativa, a Vilma Camilo Manfredi, a doutora Ana Raquel, a Tarsis, a Priscila, o Mauro Sabonas no audiovisual, doutor Paulo da Pós na taquigrafia, a Carla e também a Thaís. A Carla hoje estreando conosco aqui na assessoria. Nós lembramos que de início farão uso da palavra, ou terão direito a fazer uso da palavra, os senhores vereadores e depois todos os cidadãos aqui interessados, que deverão se inscrever antecipadamente com a Carla, que vai estar passando aí no meio dos senhores, que cada inscrito vai ter 5 minutos para falar. Nessa abertura, eu vou passar a palavra, então, ao doutor Cláudio Miranda, para que ele leia a moção de sua autoria e fale do seu objetivo. Nós queremos agradecer também toda a imprensa, os jornais, as rádios, as emissoras de televisão aqui conosco, para a cobertura deste evento. Tudo aqui, o que será dito, sem sombra de dúvida, sempre é de interesse da população. E como nós dizíamos ontem, quando presidíamos a nossa sessão ordinária, doutor Cláudio, o senhor que teve um problema de saúde na família, não pôde estar presente ontem na sessão, não é? Quando se fala em IML, nós achamos assim que não é de tanto interesse nosso, né? Ou até nem queremos que seja, mas infelizmente sempre temos um amigo, um parente, um conhecido, enfim, que já teve um problema sério, além da tristeza, da perda do ente querido, ainda quando chega ou quando precisa do atendimento, dos préstimos do IML, depara com dificuldades, com demora, e depois nos bastidores aí falando com o senhor, quer dizer, não é o problema só da necrópsia, só quando há óbito, não é? Nós temos também casos graves aí e que têm de ser resolvidos pelo IML, e as pessoas estão aí numa dificuldade grande, e o número de reclamações que nós ouvimos, os vereadores da casa, é muito grande, principalmente Dr. Cláudio Miranda, como médico cardiologista que é e vereador, haja vista ele ter tido essa iniciativa da moção. Eu passo a palavra então ao Dr. Cláudio Miranda, o vereador, para que ele explane para nós todos qual o objetivo da moção. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores, bom dia a todos os presentes. Também gostaria de agradecer a presença de todos os senhores e as senhoras. E eu vou fazer a leitura da moção. Antes, só uma explicação. A audiência pública, a ideia da audiência pública surgiu para discutir essa questão do IML, surgiu a partir de algumas denúncias, de alguns problemas que têm ocorrido e que fazem com que as pessoas procurem os vereadores nessa hora da necessidade do atendimento mais rápido e mais eficiente por parte do IML. Como as pessoas se sentem mal atendidas e de forma insuficiente, elas procuraram alguns vereadores, inclusive a mim, e conversando com a direção do IML na cidade e na região, eles também têm as suas colocações, senhora presidente, têm também as suas razões e suas justificativas
Então, nós os convidamos e também abrindo para a população na audiência pública para que possa ser debatido e se busque soluções. A audiência pública só pode ser feita se houver alguma matéria tramitando na casa relativa àquele assunto. Por isso também nasceu a moção, essa moção de número 95, que eu vou fazer a leitura agora, de apelo ao governo do Estado para que melhore o serviço no atendimento aqui do Instituto Médico Legal de Jundiaí. Então, eu vou fazer a leitura da moção e depois abrir aí a palavra para quem quiser se manifestar. Moção número 95, de apelo ao governo do Estado por melhorias no atendimento prestado pelo Instituto Médico Legal de Jundiaí. Considerando que os jornais do nosso município vêm publicando reportagens sobre a indignação da população quanto aos serviços prestados pelo Instituto Médico Legal, existe aqui em anexos várias reportagens, vários artigos de jornais, considerando que os usuários relatam o descaso no atendimento com um dos principais problemas, vez que o funcionamento do órgão é das 8 às 18 horas e após não existe nenhum médico de plantão, mesmo quando o corpo chega dentro do horário, muitas vezes o médico legista não se encontra no devido local. Considerando que, segundo o diretor do IML, Dr. José Roberto Asta Bussamara, o atendimento depois do horário é realizado apenas em casos classificados por ele como especiais, entre aspas, e a infraestrutura existente no local é insuficiente, bem como o material, muitas vezes precário, considerando, por fim, que diante de referidas situações e do respeito à dor das pessoas que passam por tão difícil e delicado momento, esse edil vê como necessária a melhoria dos serviços ali realizados, com a máxima brevidade. Apresentamos à mesa, na forma regimental, sob a apreciação do soberano plenário, essa moção de apelo ao governo do Estado por melhorias no atendimento prestado pelo Instituto Médico Legal, dando ciência dessa deliberação ao titular da pasta. Então, a moção, o teor da moção é esse, e eu gostaria só de perguntar, eu não sei se tem algum representante do IML presente aqui hoje. Nós recebemos, senhora presidente, um ofício datado do dia 13, anteontem, assinado pelo Dr. José Roberto Bussamara, que é o chefe do IML aqui de Jundiaí, dando ciência de que dizendo que tomou conhecimento através da imprensa oficial do município sobre a audiência pública de hoje e que ele tem uma outra reunião em São Paulo que ele não pode comparecer. Só dizer que ele recebeu, senhora presidente, o convite formal dessa Câmara, eu confirmei na Secretaria, não só ele como o diretor de Campinas e também em São Paulo, da Polícia Técnica. E houve um convite formal, não foi pela imprensa oficial, não. E até o estranho, porque quando foi marcada a audiência pública, ele me telefonou pedindo para que fosse mudada a data, porque ele tinha uma reunião em São Paulo, talvez não pudesse comparecer, e eu esperava que pelo menos algum representante dele estivesse aqui hoje para debater e para ouvir a população. Vereador, se o senhor me permite, inclusive, eu sou testemunha disso, porque no dia que estava em pauta a moção de autoria do senhor, para nós discutirmos, o encarregado pelo IML estava aqui presente, não é? E o senhor gentilmente pediu o adiamento justamente para poder fazer essa audiência pública, e o senhor pediu uma preferência para que a gente colocasse a discussão, e em seguida fez o requerimento, não é, de adiamento, e citou até a presença do responsável pelo IML, e em respeito a ele, ao trabalho dele, o senhor avisou que estava adiando, para que ele não ficasse aí perdendo tempo, aguardando a discussão da moção, que não iria acontecer naquela data. Foi na terça-feira, há 8 dias, não me lembro o dia do mês. Oi? Dia 7, né? Dia 7, me lembra bem, eu agradeço o vereador Gerson, no dia 7 de março, que estava na pauta, e o senhor até pedindo o adiamento para que pudesse ser marcada essa audiência. Então o senhor avisou, e aí de imediato ele se retirou, que tinha outras coisas a fazer. Em seguida ligou aqui para a Câmara, ligou para essa presidência, dizendo que no dia da audiência que o senhor havia marcado, ele teria uma reunião na capital, se poderia ser feito o adiamento. Eu então liguei para o senhor se lembra bem, o senhor ligou para ele,
e disse que era impossível, até porque a publicação já havia sido encaminhada para os órgãos aí de imprensa, não é? Então, quer dizer, não foi, e eu sou testemunha, porque nós temos realmente a cópia do ofício que foi lá para o IML, e não foi através da imprensa só que eles ficaram sabendo. A gente lamenta realmente, porque as reclamações são bastante, não é? E nós aqui estamos não só para atender esses reclamos, né, da população, mas também e principalmente dos próprios legistas e dos próprios funcionários, porque até pouco tempo nós recebemos aqui um comunicado de que as próprias geladeiras estavam problemáticas, estavam não atendendo a contento, não é? Não dava a temperatura mínima exigida, e de repente a gente vê que não tem nenhum representante para estar ajudando. Mas tenha certeza, Vossa Excelência, e eu paro por aqui, que os 16 vereadores da casa, os 15 e Vossa Excelência, estarão imbuídos em ajudá-lo nessa moção. Quando o senhor colocar em pauta, vamos pedir licença, todos nós iremos assinar a moção, e se o caso, vereador, formaremos uma comissão e iremos até os órgãos superiores para que realmente atendam os reclamos da população de Jundiaí com relação a esse atendimento do IML. Eu queria agradecer as palavras de Vossa Excelência e, antes de passar a palavra aos vereadores que queiram se manifestar, uma vez que não existe também o representante do IML, eu gostaria muito de ouvi-lo, alguém do IML aqui hoje, mas eu vou dar a versão que a população tem dado, né, para os fatos que têm ocorrido, e também aquilo que eu presenciei, que eu testemunhei, que participei num dos casos. O que tem ocorrido é que existe um plantão no IML, o médico plantonista ele é contratado, né, do Estado, e ele deve cumprir o horário que foi estabelecido. A gente não tem acesso ao contrato de trabalho, não sei se o plantão é de 24 horas. Existem pessoas que dizem até que o plantão seria de 24 horas e que existe um acordo com a direção para cumprir o horário das 8 às 18 apenas. Na prática, o que acontece é isso, o médico deve chegar às 8, sair às 18, em geral, pode ocorrer, sempre tem ocorrido algum atraso na chegada e, às vezes, um pouco de adiantamento no horário de saída, principalmente nos finais de semana. E aí que acontece, os problemas acontecem, seria no período da noite, né, no período noturno, e nos finais de semana e feriados. Por quê? Ocorrem óbitos, ocorrem não só óbitos, mas também casos de violência, inclusive nós temos aqui pessoas do Conselho Tutelar que testemunharam para nós a respeito de casos de violência contra crianças, nos finais de semana, em horário assim, adiantado, à noite, e a dificuldade que eles têm de ter acesso ao exame pelo legista, pelo médico de plantão, uma vez que o plantão noturno não existe. E no final de semana o horário acaba sendo truncado e não é cumprido esse horário das 8 às 18. Então esse é o primeiro problema, quer dizer, a falta de cumprimento do horário e também o fato de não existir o plantão noturno. Eu testemunhei um fato de um óbito no sábado, às 14 horas, e a autópsia só foi realizada no domingo, por volta de 11h30, 12 horas, e ainda assim porque nós fomos até a casa do diretor para trazê-lo para fazer a autópsia, uma vez que o telefone não atendia, os funcionários do IML não sabiam quem era o médico de plantão, quem é que estava de plantão, e tentando achar algum dos plantonistas, os celulares também não atendiam e eles estavam incomunicáveis no final de semana, no sábado e no domingo pela manhã. E a população, as famílias, nesse caso aquela família, ficou revoltada e já passando por todo aquele problema, aquela dor toda da perda do ente querido, a dificuldade na liberação do corpo e a dependência total da presença, né, da boa vontade do médico ali. Adiantando, embora ninguém esteja aqui para dizer, mas existe uma questão técnica, senhora presidente, senhores vereadores, em relação à realização de autópsias no período noturno. A iluminação natural é importantíssima, a luz natural é importantíssima para que alguns dados, na hora do exame do corpo, sejam feitos e sejam conclusivos e sejam confiáveis. Então, em alguns casos, realmente, existe um impedimento de fazer com luz artificial.
Mas, na grande maioria, esse não seria um impedimento. Tanto é que quando existe um falecimento, né, uma morte violenta, por exemplo, de acidente, de pessoas que moram longe de Jundiaí, eles acabam fazendo no período noturno, esses casos especiais que ele fala, na palavra dele, quando se referiu à imprensa e às pessoas, um desses casos especiais é uma situação de pessoas que moram muito longe, em municípios distantes, e que tem que haver a liberação mais rápida do corpo para ser sepultado em outro estado ou muito longe daqui. Então, aí se acaba prescindindo da questão da iluminação natural. Mas não é só questão de morte, né, como eu falei, existem casos de exame de corpo de delito, exames de crianças, mesmo de adultos, e que existe a dificuldade. Fora essa questão do horário, a senhora presidente já destacou, eles mesmos acabam reclamando que existe uma certa deficiência no material. E aí a Câmara precisa se manifestar, nós gostaríamos de nos manifestar a respeito dessa questão, se existe falta de material, se a área física, se o prédio é inadequado, e parece que é inadequado, ficou pequeno já. O IML de Jundiaí é o segundo do Estado em movimento, em quantidade de autópsias. Então, existem algumas questões estruturais que precisam ser revistas, e a Câmara vai se posicionar certamente, talvez através de uma comissão que vá às instâncias necessárias para poder auxiliar o próprio corpo de funcionários do IML para resolver os seus problemas de estrutura, uma vez que isso acaba afetando a população da cidade. Uma outra... O senhor permite uma parte, vereador? Pois não, senhor. Era justamente o que eu ia falar com o senhor com relação ao problema que a gente já tinha esse conhecimento, que durante a noite não se faz a necrópsia, mas o senhor, como médico, já me deu as explicações, o motivo, né, pelo qual não é feita. E eu queria dizer para o senhor o seguinte, cito a fonte, não é privilégio nosso, não é esse local inadequado. Se não me engano, a cidade de Boituva, eu estava vendo outro dia pela TV, eles têm também no cemitério de lá uma situação muito triste, deprimente realmente. Eles fazem a necrópsia e aí o sangue todo, ele é solto na rua e corre beirando a guia, a sarjeta. Então a emissora fez assim um levantamento amplo e a população revoltada com esse estado de coisa. Quer dizer, para se evitar que isso aconteça, não é? E inclusive barulho, eu já estive lá no Nossa Senhora do Monte Negro, lá no cemitério, e quando está sendo realizada a necrópsia, as pessoas ficam próximas ao vitrô existente. Então, realmente é uma situação muito crítica, muito triste isso para a gente. Acho que valeria a pena realmente que nós também brigássemos no sentido bom da palavra, para que um local apropriado, não é, fosse colocado à disposição para que se instalasse um novo IML na cidade de Jundiaí, que, aliás, de muito já comporta isso. Com certeza. Só um comentário a esse respeito. As condições de trabalho dos funcionários também são ruins. Existem funcionários que fazem plantão noturno, não o médico, mas funcionários que ficam ali de corpo presente. Eu estive lá recentemente, atendendo um outro caso, uma pessoa que faleceu em casa, e nós fomos lá para tentar fazer, era um cliente meu, uma pessoa que eu conhecia bem a doença, sabia o que tinha acontecido, a gente poderia fazer o atestado de óbito sem problema. E eu fui lá para ver se tinha um impresso. E enquanto se procurava, eu estava ali no quarto do plantonista. E, para surpresa minha, de repente eu senti uma coisa subindo na minha perna, era uma barata enorme. Mas coisa muito grande, que ali no meio do quarto deles, ali a questão até de higiene ali é bem precária. Então, eles não têm, o vereador Gerson até franziu aqui a sua mensagem, terrível, né? Mas eles não têm muitas condições, não só do trabalho, a parte técnica, mas até de acomodação, banheiro, para tomar refeições. Então, precisa ser feita uma nova área física, um novo prédio, com certeza. É básico que se dê condições de trabalho para aquelas pessoas que ali exercem suas atividades profissionais. Além dessas duas questões que eu citei, existe um outro problema, que é a questão do serviço de verificação de óbitos, o SVO. O SVO são as autópsias que são feitas quando ocorre morte natural, não morte violenta, por acidente, homicídio, morte natural. Muitas vezes o médico não tem condição de fazer o atestado de óbito, atestando a causa daquele óbito. Então, vai ser feita a necrópsia. Quem faz a necrópsia nesse SVO é o próprio plantonista do IML.
ele não ganha para isso, ele ganha do Estado para ser o plantonista ali do Instituto Médico Legal para fazer as autópsias dos casos de morte violenta. Mas existe um acordo com a Secretaria da Saúde, com a Prefeitura, que os casos de serviço de verificação de óbito, o SVO, é feito pelo próprio plantonista do ML. E a Prefeitura paga por esse serviço uma quantia por autópsia que eles recebem à parte, além do plantão que eles recebem. Existe uma distorção, senhora presidente, em relação, e senhores presentes aqui, em relação a quem paga, porque, na verdade, existem pessoas de outros municípios que são internadas aqui em Jundiaí, dos hospitais de Jundiaí, principalmente no Hospital São Vicente. E há um entendimento óbvio de todos que se falece alguém que é de outro município, embora tenha falecido em Jundiaí, quem devia arcar com a despesa do SVO seria a prefeitura de origem daquela pessoa, e não a prefeitura de Jundiaí. Então, até os médicos entendem isso, mas eles acabam cobrando da prefeitura de Jundiaí, a prefeitura paga, a secretaria paga e vai ficando essa situação. Então, existe um prejuízo também para a cidade em relação às outras cidades. Até nós mandamos convites também para os secretários da saúde dos outros municípios para debater, porque acho que é uma responsabilidade que seria dos outros municípios e não de Jundiaí, o SVO, quando envolve pessoas residentes em outros municípios. Bom, basicamente é isso que eu queria dizer, os problemas que a gente tem visto e tem ouvido da população. Eu queria abrir a palavra para os vereadores, se alguém quiser se manifestar, e depois as pessoas inscritas que queiram se manifestar também. Vereador Gerson Sartori. Bom dia a todos presentes, presidente Ana, vereador Cláudio. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns pela iniciativa do vereador, e a gente sabe que, além de tudo, o senhor tem conhecimento técnico para estar discutindo o assunto. Também queria sugerir que fosse encaminhado pelo menos um resumo dessa reunião para o pessoal do IML, para estar sabendo um pouco do que nós estamos discutindo, da moção que vai ser votada na próxima sessão, e, ao mesmo tempo, lamentar a ausência de representantes do IML, mesmo porque nós escutamos, respeitamos muito o Dr. Bussamara, mas é para nós que sempre ele está reclamando da falta de estrutura, da falta de condições. Então, eu não sei se hoje ele deveria estar na reunião que está tendo em São Paulo ou está aqui. Eu acredito que até ele deveria estar aqui primeiro para ouvir o que a população de Jundiaí e da região que deveria estar aqui e que, infelizmente, aí considero irresponsabilidade das administrações da região, todas elas que não estão aqui representadas, que deveriam estar, bem como a Secretaria de Saúde de Jundiaí, que deveria estar aqui, não estou vendo, bem como o superintendente ou representante da FUMAS, que não está aqui e também deveria estar. Porque a hora que a coisa acontece nos finais de semana, quando morre alguém, ou durante a noite, quando morre alguém, agora até para morrer, tem que procurar o dia e a hora, isso é muito complicado, ainda que tenha os problemas técnicos durante a noite, mas é limitado, né? Os problemas, segundo o Dr. Cláudio, que entende mais a área. Então, é lamentável a falta de interesse público nas coisas que interessam ao povo. E a morte, a gente sabe a hora que tem um parente de cada um, uma pessoa lá querida, e a família esperando 10, 12, 14, 15 horas para liberar um corpo. Quer dizer, isso tudo é lamentável. E tudo isso, e aí a gente vai só focar na questão do IML hoje, é porque o governo do Estado fala, mas não faz. Tudo que se depende do governo do Estado, eu nem vou entrar em cadeião, não vou entrar em nada disso. Vamos ficar na questão do IML, que aí é uma coisa que dá para resolver, tem terreno do Estado aqui para melhorar as condições, tem prédio abandonado na cidade, há vontade para estar reformando e fazer um IML decente. Não é uma coisa que vai custar tanto dinheiro, mas que prejudica muita gente. Talvez eles não façam porque pensam que morto não vota. Só que existe a alma, existe Deus ainda, e existe família. É brincadeira como é tratado as coisas nesse país, nesse estado e, infelizmente, também nesse município. Porque também aqui o Poder Público Municipal tem obrigação, e parece que a moção, depois de ser lida aqui, já surtiu efeito, que eu acompanho pela imprensa, e parece que o prefeito, com uma comissão, já foi para São Paulo hoje, também nessa reunião que o Dr. Bussamara deve estar, para discutir esse assunto do IML de Jundiaí.
Então, eu espero que essas questões, ainda que não tenha muitas pessoas da comunidade, mas tem bastante gente aqui da imprensa, tem vereadores aqui, e a gente pode fazer repercutir e dar eco nessa coisa, para as pessoas saberem que há uma insatisfação total no que diz respeito ao IML de Jundiaí. E em outros locais, já como disse aqui a vereadora Ana, na questão de Boituva, e deve acontecer em outros locais também. Como o médico vai trabalhar com a barata subindo na perna, com essa situação, apertado, com falta de iluminação, não sabe quem vai pagar, se é a prefeitura de Várzea, de Campo Limpo, de Louveira, ou da onde for. Será que quando instala um IML, esquece que aqui tem a rodovia dos Bandeirantes, tem a rodovia Anhanguera, tem Dom Gabriel, acontece acidentes, que aqui todo mundo fala e todo mundo sabe que Jundiaí é o calcanhar do Mercosul, sabe as empresas de transporte, sabe tudo o que acontece, a localidade, o crescimento, o polo que é a nossa cidade, que está entre duas grandes metrópoles, que é Campinas, que é São Paulo, duas macro-regiões. Será que o governo do Estado não vê que a situação está ruim para chuchu? Então é hora, e aí, doutor Cláudio, o senhor está de parabéns e a gente tem que falar mais assim mesmo, viu, vereador Zé Dias? Porque a situação é complicada. Uma hora é ML, outra hora é Cadeião, outra hora... Quer dizer, o que esse governo do Estado de São Paulo, quais são os olhos do governo para a cidade de Jundiaí? Qual o compromisso do governo do Estado de São Paulo com a cidade de Jundiaí? Tudo que depende do governo do Estado de São Paulo nós não temos, nós perdemos. Perdemos tudo quanto é comando e é por isso que vai ficando essa situação. E aí o IML, quer dizer, se começa mal a hora que nasce, porque o governo do Estado não investe nada na saúde, termina mal a hora que morre, porque o governo do Estado não investe nada para fazer a autópsia das pessoas. Isso é um desrespeito, isso é uma falta de dignidade com a comunidade, com a população, porque todo mundo sabe que é uma hora de dor, que é uma hora lamentável e que acontece na vida de todo mundo. Então a gente espera e com certeza a bancada do PT vai estar assinando a moção, vai estar apoiando, estamos à disposição para aquilo que for necessário. A gente também recebe ligações de final de semana, as pessoas falam, ligamos para o doutor Cláudio, ele está vendo, ligamos... Eu acompanhei até em programa de rádio, o senhor já tinha ido no sábado, ligaram para mim sábado à noite, o senhor esteve lá de madrugada, depois ligaram na rádio, falaram, estava lá secretário, estava tudo, e o negócio só foi resolver 2 horas da tarde, quer dizer, 24 horas, uma família inteira ali sofrendo, se revoltando, e isso acontece, parece que toda vez que tem uma morte aí que precisa de autópsia no final de semana. Então, é necessário mesmo a mobilização da comunidade e é necessário que o governo do Estado olhe isso com mais respeito. Na verdade, é necessário que o governo do Estado tenha vergonha na cara quando ele fala em dignidade e respeito, e a gente vem acompanhando ele falar muito isso, só que ele não tem dignidade e respeito nenhum com a população. Então, eu espero que, através dessa moção, eu espero que, através do empenho do Executivo Municipal, do empenho dessa presidente e desta casa e da comunidade junto, nós consigamos que o governo, até agora, começo do mês, parece que vai mudar de mãos, vai para o PFL, espero que aí resolva, porque esse governo que está aí há 12, 16 anos do PSDB, infelizmente fechou os olhos para o social e viu grandes obras como o Rodoanel e esqueceu que tem gente que nasce, morre, precisa de saúde e ser tratado como cidadão. Obrigado, senhora presidente, obrigado, senhores vereadores. E estamos à disposição da comunidade para estar ajudando. Parabéns pela iniciativa, doutor Cláudio. Eu queria agradecer as palavras do vereador Gerson Sartori. E só um comentário, vereador, nas suas palavras. O senhor lamentou a ausência não só de representantes do ML, mas também de autoridades de outras áreas. Mas eu tive notícia de que na imprensa saiu alguma coisa de que o diretor do ML não viria, ele já teria se manifestado que não viria, talvez isso até tenha contribuído para esvaziar um pouquinho o interesse dessas outras autoridades, né? Porque, na verdade, o interessante é que eles estivessem aqui para ouvir e para, eventualmente, até contestar ou para justificar as dificuldades. O governador, os secretários da região, o diretor do IML, saberem a opinião. Essa é a opinião da bancada do PT. Acredito que tenha outras bancadas, outros vereadores. A vereadora Ana deu já o posicionamento dela.
o senhor está colocando muito bem tecnicamente, até para saber o que nós pensamos aqui, ainda que eles podem considerar, quando não dão bola para uma questão tão importante como essa, na hora de reclamar, às vezes vêm aqui, e depois faltam, para mim é falta de respeito com a Câmara Municipal de Jundiaí. Não gostaria que eles tivessem feito isso numa situação que a gente vem colocando já há algum tempo, já foi lida essa moção, foi colocada, então não é uma coisa programada de hoje, e as autoridades sabem. Então, aí depois reclamam quando a gente fala um pouco das verdades. Eu lamento o doutor Bussamara e as autoridades não estarem aqui hoje, porque é aqui que está acontecendo o problema. Não adianta fazer reunião de gabinete. Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência. O vereador Zé Dias quer se manifestar? Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, autoridades, a imprensa, e como nosso companheiro Gerson colocou muito bem, eu acho que hoje, eu quero até parabenizá-lo, a moção do nosso companheiro, pela iniciativa, pelas reclamações ouvidas por esta cidade, com certeza, não é verdade, vereador? E a gente sente que poucas autoridades estão aqui presentes hoje, para que nós podemos discutirmos o assunto de uma forma que chega numa conclusão de uma facilidade, ou mesmo aquelas pessoas no qual outro dia aconteceu um acidente aqui na Bandeirantes, vereador, familiares de outro município, como o senhor mesmo diz, para chegar até o ML foi uma dificuldade terrível. Porque nós não temos placas nas entradas da cidade, e até isso daqui pertence à prefeitura. O vereador Zé Dias já encaminhou ao executivo um ofício pedindo que tenha nas entradas da cidade placas para, naquele momento que eu me lembro, quando eu estive lá, os familiares daqueles que faleceram num acidente na Bandeirantes, 5 horas para encontrar o velório de Jundiaí, ou ML de Jundiaí. Então, são grandes dificuldades que nós temos, e eu acho que com essa moção, tudo com certeza chegará num ponto que vai facilitar, sim, a sociedade, não só jundiaiense, mas da região. E outra, doutor, tem uma coisa importantíssima, como o senhor muito bem disse, eu que frequento o ML aqui, o ML, os velórios municipal, o velório do Monte Negro, o velório do IP, e a gente já teve a oportunidade de passar e entrar no ML de Jundiaí. E a gente sabe que o espaço físico do ML é uma situação difícil. Não só o espaço, a área física, mas sim as ferramentas que são utilizadas ali, vereador. É de 1970 e não sei quando, vereador. Para abrir o corpo que está lá, usado ainda hoje, um serrote. Vereador, um serrote. Veja que situação que nós estamos com o ML de Jundiaí, gente. Eu fico pensando, com tudo que o país vem passando, por que o ML de Jundiaí está num atraso terrível? Isso daí a gente sabe, vereador, a dor naquele momento dos familiares, a demora, a geladeira mesmo, como a vereadora citou aqui, não tem condições, que tem ali repartimento para 2 ou 3 corpos, se vier um pouco a mais, com certeza não tem condições. Eu fico feliz do senhor ter esta iniciativa, iniciando até com poucas autoridades aqui na Câmara hoje, mas com certeza, essa moção vai chamar a atenção das autoridades competentes, especialmente do ML.
eu acho que é um lugar de respeito, é um lugar que a gente sabe que chegou ali, como o vereador mesmo falou nesse instante, a dor dos familiares. Por que não ser feito ter um trabalho digno e sério pelo governo do Estado? Há muitos anos, esta reivindicação vem vindo por um, por outro, e agora o vereador tomou essa iniciativa. Eu espero que seja válida e seja ouvida pelas autoridades, que possa fazer desse ML de Jundiaí, até, vereador, uma construção de um ML novo, bem centralizado, para que possamos, nesse momento de dor, trazer esses familiares mais rapidez. Como aqui diz nesse instante, a pessoa está lá com trabalho, baratas, uma série de coisas. Então eu acho que está no momento de o governo do Estado e as autoridades competentes, especialmente o governo desta cidade, também dar um aperto no governo do Estado. Porque faz parte. Muitas vezes o vereador mesmo diz aqui nessa tribuna, para nascer já é difícil, e para morrer é muito pior. Então, portanto, meu vereador, meu companheiro amigo, eu agradeço pela iniciativa, eu agradeço pelo trabalho, pela dedicação. Você dá uma parte, vereador? Tem a parte, vereador. Estou aqui ainda encafifado, que o senhor falou que demorou 5 horas para a família para achar. A gente sabe que Jundiaí tem problema de sinalização. Mas será que estavam procurando o IML, ou estavam procurando os carros que o governador veio aqui, ou o CDP que já estava prometido, ou a transferência de preso? Para demorar 5 horas, ou as verbas que os deputados falaram que vem para cá e não vem, ou o dinheiro que o governo do Estado fala que vem, a gente não acha. Acho que é isso que estavam procurando. Sim, ou o Maracanã. Vai demorar 5 horas para achar aqui em Jundiaí? Mas e o vereador, veja bem, os familiares de pessoas, por exemplo, que está passando aqui, o acidente foi na Bandeirantes, os familiares moram em São José do Rio Preto, um exemplo, ou Araraquara, Ribeirão Preto. Nós, quando entramos numa cidade, vereador, de início, tudo é difícil. Para nós mesmos que moramos aqui, a maioria do jundiaiense não conhece a cidade. Tá certo, vereador? Nós que moramos aqui, a maioria de moradores não conhece a cidade. Agora, o senhor imagina o senhor entrar numa cidade estranha, sem placas, indicando onde está o velório, indicando onde está isso ou aquilo. Na parte, vereador. O multimoda, supermercados, essas coisas tem placa, não tem? O senhor está dizendo, e eu com certeza estou ouvindo, vereador. É verdade. Eu quero aqui agradecer as palavras do nosso companheiro aqui, o vereador Cláudio Miranda, responsável pela moção. Essa é uma moção, tenho certeza, que é o início de um trabalho para Jundiaí, especialmente para o ML desta cidade, que a gente sabe das dificuldades, eu mesmo conheço, não só dos legistas, dos médicos, dos funcionários também, né? E a gente sabe que está na hora. Quanto custa, vereador, uma serrinha elétrica para fazer o trabalho dentro daquele ML? E nós estamos na época de 1960, abrindo um corpo, praticamente o crânio da pessoa com serrote, vereador. Não estou escondendo não, isso é uma realidade, vai lá e vê. Senhor vereador, parabéns. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Eu agradeço as palavras do vereador. Só um comentário, vereador, sobre as suas palavras. O vereador Zé Dias... Ainda bem que não é Machado, né? O vereador Zé Dias fala que certamente a moção vai trazer lá algum resultado, alguma melhoria. Eu diria para o senhor que já está trazendo, porque hoje existe uma reunião. Certamente a discussão desse tema pela Câmara, que foi levantada pela Câmara, acabou motivando aí o Executivo também a se movimentar, e hoje parece que vai haver uma reunião à tarde do prefeito com as autoridades ligadas à Polícia Científica, que é responsável pelo IML. Em São Paulo,
Então, vereador, já está tendo algum tipo de consequência que a gente espera que seja benéfica, que seja consistente para melhorar o serviço aqui em Jundiaí. O senhor permite mais uma parte, vereador? Pois não, vereador. Veja bem, vereador, tudo isso que nós citamos aqui na tribuna são coisas de pequenos valores. Pequenos valores, vereador. Eu até, enquanto eu falei do espaço físico, tudo bem, é uma obra, né, que requer uma certa... nós temos que mexer com financeiro, uma série de coisas. Mas, vereador, os equipamentos, aquilo que é usado, custa quanto, vereador? Vereador, Vossa Excelência tem razão. Não seria interessante que aqueles responsáveis pelo uso desse equipamento estivessem aqui para nos esclarecer a respeito do custo, da necessidade, da falta que existe de equipamento eventualmente? Seria interessante, né? Eu gostaria de abrir a possibilidade para as pessoas que compareceram, que queiram fazer uso da palavra. Se alguém se inscreveu, se alguém quiser fazer uso da palavra. Bom, se ninguém quer se manifestar, a Clara do Conselho Tutelar estava aqui, ela deve ter tido algum compromisso, ela até disse que tinha um compromisso de manhã, ela ia tentar passar aqui e colocar as dificuldades. Então eu vou falar por ela, o que ela me falou, a respeito da dificuldade que o Conselho Tutelar tem nos finais de semana e nos horários noturnos de ter acesso a exames no IML. E é uma necessidade que ocorre assim, com uma certa frequência. E eles têm muita dificuldade, senhora presidente, senhores presentes, de localizar um médico, o responsável, o plantonista, e acaba envolvendo aí a delegacia de polícia, os delegados de plantão, para tentar resolver muitas vezes questões que se o IML tivesse com um plantão efetivo e de fácil acesso, seria resolvido de forma mais rápida e mais eficiente. Geralmente isso envolve crianças que sofreram agressões, muitas vezes agressões de natureza sexual, e têm dificuldades de acesso a um exame pelo médico legista, pela falta justamente desse plantão mais acessível. Então, eu quero deixar registrado aqui, porque ela pediu que, se ela não pudesse falar, que eu registrasse essa dificuldade. O senhor permite uma parte, vereador? O senhor citou uma coisa grave. Um dia desses, assistindo uma entrevista com delegados, e a própria doutora Fátima Giacetti fala da importância quando há principalmente um estupro, tanto de adulta quanto de crianças, não é? Que não deem banho na criança, que não façam a sua higiene antes de passar pelo exame de corpo de delito. Agora eu pergunto para o senhor, se essa tragédia acontece num sábado, por exemplo, de manhã, como é que faz? Fica até a segunda-feira sem fazer a higiene, falando bem claramente sobre o assunto? Senhora presidente, já que Vossa Excelência falou tão abertamente, vou dizer que eu tenho conhecimento de casos de praticamente o dia todo mesmo, aguardando, sem poder fazer a higiene pessoal, a pessoa aguardando para poder ter acesso ao médico legista, devido a essa dificuldade que nós estamos enfrentando no funcionamento do dia a dia do IML. Então é lamentável e na verdade, isso é uma violência contra a população. E a pessoa que sofreu violência, ela sofre a segunda violência por parte do Estado. A terceira, a primeira, porque não tem segurança. A segunda, a violência em si. A terceira, que depois, nem nesse instante, ela pode ser tratada com dignidade. Eu acho que, se ninguém mais quer se manifestar, ninguém mais se inscreveu, acho que podemos encerrar. Volta a palavra, então, a senhora presidente da Câmara, para que se encerre a audiência pública. Mais uma vez, vereador, agradecendo a presença de todos que se disponibilizaram nesta manhã, não em grande número, mas com certeza algumas pessoas se interessaram, e como o senhor mesmo disse, essa moção, se não teve casa cheia para a sua discussão, pelo menos ela surtiu o efeito desejado que provocou essa reunião que estará acontecendo logo mais à tarde na capital paulista, para discutir um tema tão grave quanto esse, que é a situação do IML da cidade de Jundiaí. Mais uma vez, agradecer à imprensa. Senhora presidente. Questão de ordem do vereador Gerson, claro.
Só sugerir ao vereador Cláudio, uma vez que o prefeito vai estar indo hoje, para até dar uma ligada para o prefeito e passar um resumo da opinião, pelo menos dos vereadores que estão aqui, até para ele ter, eu sei que ele tem, mas até para ter mais argumento ainda para debater e para melhorar essa situação para Jundiaí. É uma sugestão que vai ser acatada. Agora, eu acho que, na verdade, o prefeito deveria convidar os vereadores para que acompanhassem, uma vez que os vereadores, que a Câmara Municipal levantou essa questão e acabou provocando, inclusive, esse tipo de reunião. Eu acho que seria até uma coisa interessante que os vereadores estivessem lá. Como não fomos convidados, vamos aguardar o resultado da reunião. Agradecer os companheiros, vereador Gerson, vereador Zé Dias, toda a imprensa, todos os repórteres de televisão, de jornal, de rádio, cinegrafistas, repórteres fotográficos, enfim, todos os funcionários, a nossa diretora Vilma, que estiveram conosco aqui nessa manhã para a discussão desse importante tema que é a melhoria no atendimento prestado pelo Instituto Médico Legal de Jundiaí. Muito obrigado a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos encerrada essa nossa audiência pública, convidando a todos, até porque não estamos num número grande, por isso que não temos disponibilizado o cafezinho aqui na parte superior do prédio, podem entrar por aqui mesmo e se dirijam até a copa aqui da Câmara para saborear o delicioso cafezinho. Muito obrigado a todos.